nós vamos para essa parte 5 de conceitos básicos de hidrologia, sendo que nos últimos vídeos nós falamos sobre esta representação gráfica que é o hidrograma. Recapitulando, né, um gráfico que mostra para a gente aí duas coisas, né, que é a variação da precipitação com o tempo, aqui nessa parte de cima, e também, né, a variação da vazão da bacia, né, ao longo do tempo. Vazão é essa que pode ser superficial, que é o escoamento superficial, ou subterrânea, representado aqui pelo QB, né, também chamado de escoamento de base, tá, pessoal? Bom, algumas questões e vamos passar bem rápido aqui sobre o hidrograma. Recapitulando, né, vejam que antes da chuva, que se iniciou aqui no período de tempo T0, vejam que há escoamento na bacia aqui antes de T0, representado aqui. Ó. Então, há escoamento. Esse escoamento se deve ao quê, pessoal? Se deve ao escoamento dos rios. Então, os rios, eles escoam, eles existem mesmo em épocas de escassez hídrica, né? Quando não tem chuva. Isso porque eles são alimentados por quem? Pelo escoamento subterrâneo. Então, vejam que aqui a gente tem uma informação importante, vou deixar marcado em vermelho. Todo o escoamento abaixo dessa linha aqui, até chegar no ponto A, e eu vou desenhar aqui de vermelho, é o escoamento subterrâneo que nós chamamos de QB. Tá? Então, tudo isso aqui, até o ponto A, é escoamento subterrâneo. O que acontece quando nós chegamos aqui no ponto A? Vejam que há uma mudança de inclinação de forma bem acentuada. Este ponto indica para a gente o início do escoamento superficial. Bom, professor, mas se começou a chover no instante de tempo T0, por que só vai surgir o escoamento lá no ponto A? Porque a chuva inicialmente ela vai infiltrar no solo, vai para as camadas mais baixas. Então, enquanto o solo conseguir absorver essa água, não haverá escoamento superficial. Porém, a gente sabe que o solo ele vai encharcar, sendo que o termo correto é saturar. Quando ele saturar, né, a água vai começar a acumular na superfície e vai dar origem ao escoamento superficial. A partir desse ponto, então, aparece o escoamento superficial e ele aumenta de forma escalonada, né, e bem acentuada até chegar em um ponto máximo, que nós chamamos de pico. E vejam que aqui o pico do hidrograma, ele é após o pico da chuva, tá? Aqui é o valor máximo da chuva, né, e a gente tem o pico logo depois. E vejam que mesmo após, né, a chuva ter terminado aqui, ó, ainda há escoamento superficial, só que ele vai o quê? Diminuindo com o tempo. Quando essa linha aqui mudar a sua inclinação, vejam, ela tiver uma mudança de inclinação semelhante ao ponto A, nós caracterizamos o fim do escoamento superficial. Então, abaixo dessa linha aqui, a partir do ponto I, nós temos novamente acontecendo apenas o escoamento subterrâneo ou QB. Bom, então veja que a gente precisa, né, definir o que acontece aqui nessa área do gráfico. Aqui nós temos o escoamento subterrâneo, que é o QB, e o escoamento superficial, que é o QS. E aqui, né, foi feito um desenho, né, uma aproximação de como seria o escoamento superficial aqui. Vejam que ele também aumenta com o tempo, porque há infiltração de água que vai aumentar a recarga da água subterrânea. Então, abaixo dessa linha pontilhada, ainda vou deixar em vermelho, será o nosso escoamento subterrâneo ou escoamento de base QB. Para a nossa disciplina, o que interessa? O escoamento superficial. E como que a gente calcula ele? O escoamento superficial, ou volume escoado superficialmente, que aqui eu vou chamar de volume S, ou de vol S, ele é calculado com base nessa expressão aqui, que é o integral. Mas não se assustem. O que eu estou fazendo aqui, né, nada mais é que calculando a área de uma superfície. Vejam bem,
O volume escoado superficialmente, se a gente pegar, por exemplo, o ponto aqui, ó, do pico do hidrograma, ele é a vazão, né? O que é essa vazão aqui? É essa linha aqui, ó, pessoal. Vou até desenhar ela de uma outra cor. Essa linha aqui, ó, de azul, eu estou tentando passar justamente por cima aqui, ó. Isso é a vazão Q, ou seja, a vazão total da bacia. Então, o que é a vazão Q nesse ponto de pico? Justamente aqui. Né? E o que é a vazão QB? No instante de tempo que é igual ao pico. Se a gente pegar aqui a linha do escoamento, ó, vai ser mais ou menos aqui, ó. Né? Então, aqui seria QB. Então, eu estou falando que o volume escoado superficialmente neste instante de tempo é o quê? É isto que é a vazão Q menos isto que é a vazão QB. Se a gente fizer isso durante toda a linha aqui de escoamento, né, a gente vai ver que justamente o nosso volume QS, que é o que nós queremos, ou o volume escoado superficialmente, ele será igual, né, à área, toda essa área aqui, que está entre a curva Q, que está em azul, e a curva do escoamento subterrâneo. Então, isso aqui tudo, né, essa área toda que eu estou marcando aqui de verde, é o escoamento superficial, né? É o volume escoado superficialmente. Então, nós calculamos o VOS com base nisso. E como que a gente calcula o escoamento de base? Por essa equação, né, pré-determinada para esse tipo de curva, em que a gente precisa considerar apenas o tempo t aqui, para calcular o escoamento de base. Tendo o escoamento de base e o volume escoado superficialmente, eu preciso saber o que, pessoal? Eu preciso saber o quanto que choveu. Eu preciso saber o quanto dessa chuva vira escoamento superficial. Então, eu preciso saber o que? O volume total. Aqui eu calculei o volume escoado superficialmente, mas eu preciso também do volume total. Bom, o volume total é o que? O tanto que choveu, que é a precipitação, em uma determinada área. Para calcular o tanto que choveu, eu preciso da intensidade da chuva, por exemplo, 10 milímetros por hora, 20 milímetros por hora, e da duração da chuva. Bom, uma chuva de 10 milímetros por hora durante 3 horas, por exemplo. E aí, com a área, nós tiramos o volume total precipitado. Com o volume total precipitado e o volume total escoado, né, com vol T e vol S, nós podemos calcular o coeficiente de escoamento superficial, que nós chamamos também de runoff, né? Lembrem lá da última aula. Então, dividindo um pelo outro, nós vamos achar um coeficiente de escoamento superficial. Então, por exemplo, quando eu falo que o coeficiente de escoamento superficial é 0,5, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que 50% do volume total precipitado vira escoamento. Então, quanto mais próximo de 1, quer dizer o quê? Que maior será a vazão escoada, maior será o escoamento superficial. Então, por exemplo, se a gente achar um coeficiente de escoamento superficial de 0,9, quer dizer o quê, pessoal? Que 90% do que chove do volume total é escoado superficialmente. Bom, se 90% do que chove é escoado superficialmente, então, né, isso quer dizer que é uma bacia muito impermeabilizada. Então, isso aqui é uma explicação bem resumida, né, do que nós vamos calcular neste hidrograma.